Meus irmãos, a paz do Senhor para todos os irmãos. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que neste momento tão difícil que nós estamos vivendo, que o Senhor possa ajudar, abençoar você, abençoar essa nação que tem se curvado diante dessa pandemia que está assolando aí a humanidade, a população brasileira e a humanidade de um modo em geral. Eu resolvi, irmãos, trazer uma palavra de Deus para você, meu irmão, principalmente para você, meu irmão, pessoa que serve a Deus, que conhece a palavra de Deus, porque eu tenho estado bastante preocupado com o comportamento de alguns irmãos em relação a tudo o que está acontecendo. E eu gostaria de ler aqui uma palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 7. Jesus diz assim, está escrito assim: E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas, e que sinal haverá quando tudo isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências ou epidemias. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Queridos irmãos, nós sabemos que essa palavra o Senhor Jesus falou quando ele esteve no templo e os discípulos vieram lhe mostrar toda a estrutura do templo ali, toda aquela verdadeira fortaleza. E de repente Jesus vê aquilo ali e diz: olha, na verdade eu vou dizer uma coisa para vocês, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquilo preocupou os discípulos. E eles procuraram Jesus depois em particular e lhe fizeram 3 perguntas. O Evangelho de Mateus destaca bem as 3 perguntas quando eles dizem-nos quando sucederão essas coisas, que se referindo no caso a derribada do templo, quando ele diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então nós temos aí 3 perguntas e Jesus começa a discorrer respondendo essas 3 perguntas. Mas dentre os sinais que Jesus menciona, ele fala que surgiriam falsos cristos. Ele fala que nação se levantaria contra nação, que reino se levantará contra reino, que haverá fomes, que haverá guerras e rumores de guerras, que haverá pestilências ou epidemias. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, e é isso que me preocupa, porque Jesus, ele é o nosso consolo e o nosso conforto. Ele já nos falou, e nós temos a palavra de Deus, que é o nosso manual de fé e prática. Exatamente o exercitar a palavra de Deus é que vai nos dar segurança para quando essas coisas acontecerem, nós conhecermos o tempo. A Bíblia diz que nós precisamos conhecer o tempo e remir o tempo, ou seja, aproveitar bem cada oportunidade. E uma das coisas que Jesus fala aqui é: olhai essas coisas e não vos assusteis. O que eu tenho visto, queridos, é exatamente o contrário. Eu estou vendo o povo de Deus muito assustado. Eu estou vendo, na verdade, muito medo no povo de Deus. Parece que nós não sabíamos que essas coisas iriam acontecer. Parece que nós somos totalmente ignorantes quanto a essas coisas. E talvez alguns até são mesmo, porque
a gente tira uma base pelos cultos de ensinamento, pelas escolas bíblicas, elas estão vazias, as pessoas não procuram conhecer a palavra de Deus. As mensagens de hoje é sobre prosperidade, é como você prosperar na terra, é como você ajuntar tesouro na terra, é como você acumular aqui na terra. E eu não estou dizendo que nós não precisamos ter uma vida boa se trabalhamos e podemos conquistar, por que não? No entanto, não deve isso ser o nosso tesouro. Nós devemos acumular tesouro, sim, no céu. Mas essas mensagens sobre arrebatamento da igreja, sobre sinais da volta de Jesus, pouco se prega. Então, temos uma população cristã completamente assustada, porque parece que isso é totalmente estranho aos seus ouvidos. Parece que eles não sabem que isso vai acontecer. Em meio a tudo isso que eu vejo um emaranhado de mensagens no WhatsApp, no Facebook, de repente todo mundo virou especialista em coronavírus, todo mundo quer aconselhar como combater o coronavírus. Gente, acalma o seu coração, meu irmão. Minha irmã, acalma o seu coração. Jesus disse que tudo isso é necessário acontecer. O que nós temos que fazer? Sim, nós temos que tomar cuidado, evidentemente. Temos que lavar as mãos com álcool gel, temos que procurar seguir tudo aquilo que os especialistas na saúde estão nos indicando, sim, mas nós precisamos tomar cuidado, porque nós que somos igreja, nós não podemos ser tomados de pavor como as demais pessoas. Nós somos um povo diferente. Nós somos o povo de Deus. E quando essas coisas acontecem, a recomendação de Jesus foi: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça e olhai para cima, porque próximo está a vossa redenção. Nós deveríamos, na verdade, estar preocupados? Sim. Assustados? Não. Alegres? Também? Sim, principalmente. Por quê? Porque nós, pela primeira vez, eu acredito que essa geração está presenciando um sinal muito evidente da volta do Senhor Jesus. Um sinal que não é num local isolado, mas é um sinal no mundo todo. Há muito tempo se vem falando isso, que haverá sinais no céu. Há muito tempo se vem falando isso, que haverá terremotos em vários lugares, mas não aconteceu ainda no Brasil, não aconteceu em muitos países. Então as pessoas pensam, é só lá, talvez não seja tão agravante assim, eu não devo me preocupar. Só que agora acontece um sinal que chegou até nós. E a nossa reação deveria ser diferente. Nós deveríamos nos curvar perante o Senhor. Nós deveríamos estar com a cara no chão orando ao Senhor. Nós deveríamos estar humilhados na presença de Deus, orando ao Senhor, porque o Senhor dá essa recomendação lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, a partir do versículo 12. Ele diz que quando ele enviar o gafanhoto, quando ele enviar a peste, quando ele enviar a calamidade, ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Gente, ao invés de estarmos repassando mensagem no WhatsApp, ao invés de estarmos preocupados com essas coisas, será que o que Deus está querendo não é que nós nos humilhemos, oremos com mais intensidade, nos convertamos dos nossos maus caminhos? Ora, igreja hoje é sinônimo de um lugar de diversão. É sinônimo de um lugar onde as pessoas vão para se divertir e não para buscar a Deus. Há muitas igrejas por aí que você entra, parece mais um teatro do que uma igreja. Parece mais uma casa de show do que uma igreja. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração, mas há muitas igrejas por aí que a única coisa que você não vê é oração. As pessoas perderam o prazer de orar, perderam o caminho da oração. Em muitas igrejas já não se ora mais de joelhos. Mas pastor, não precisa orar de joelhos. Como não? A Bíblia diz que Jesus tinha o costume de orar de joelhos. A Bíblia diz que Daniel tinha o costume de dobrar os seus joelhos e 3 vezes por dia orava. A história mostra que os joelhos do apóstolo Tiago eram como os joelhos de um camelo, de tanto ele orar. A história mostra que os grandes homens de Deus que deixaram seu nome na história eram homens de oração, eram homens que dobravam os joelhos e não tinha pressa de se levantar de lá. O que vemos hoje são pessoas mendigando oração,
Quando muito ora, faz uma oraçãozinha ali em pé, de mãos dadas e Deus. Quando se bota o povo para ajoelhar, para buscar a Deus em oração, 5, 10 minutos, a metade da igreja está de pé. Se convida o povo para uma vigília, as pessoas vão para a vigília, mas é para cantar e para saltar e para pular, menos para orar. Quando se vai para um retiro que se chama retiro espiritual, é mais um lazer do que um retiro espiritual. Para, pessoal, pensa. Que situação nós estamos vivendo? Será que o Senhor está permitindo essas coisas para que nós nos voltemos para Ele? Para que nós nos voltemos para Deus? Para que nós abandonemos essa vida medíocre que nós estamos vivendo, espiritualmente medíocres? Uma igreja que não ora, uma igreja que não desenvolve espiritualmente, uma igreja que não tem amor à palavra de Deus, uma igreja que vive de pincelar textos bíblicos para tentar um ao outro, combater um ao outro, vivemos uma verdadeira guerra. Não foi isso que Jesus quis, não é isso que Jesus quer. Jesus quer que vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente. Jesus quer que nós vivamos neste mundo como luzeiros neste mundo, que nós reflitamos a luz dele em nós. É verdade que agora nós estamos em casa, a maioria das igrejas fecharam, e nós sabemos que o impacto é maior quando o povo se reclusa, quando o povo se esconde, o povo de Deus. As igrejas fecharam. E deixa-me lhe dizer uma coisa. Nós estamos aí todo mundo para orar em casa, mas será que estamos orando em casa? Ou será que a TV era a nossa diversão? Ou será que a TV é o nosso passatempo? Nós estamos de fato botando a cara no pó? Talvez alguns estejam até contentes, felizes, porque já não gostavam mesmo de ir à igreja. Vão à igreja uma vez por mês, vão à igreja uma vez por semana, vão à igreja uma vez por quinzena. Então agora, melhor ainda, não tem culto, não fica o peso na consciência. Que vida espiritual nós estamos levando? Que relacionamento pessoal com Deus é esse? Que espiritualidade é essa? O Senhor disse, lá em João no capítulo 4, que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E mais, diz que Deus está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Querido, para alguém adorar a Deus em espírito, ele precisa ser espiritual. Para alguém adorar em verdade, ele precisa viver em contato com a verdade da palavra do Senhor. Em Efésios, no capítulo 4, mostra ali o retrato de uma igreja de verdade, de uma igreja convertida, de uma igreja que não se assusta quando chega a pandemia, quando chega a epidemia, quando esses sinais acontecem. Pelo contrário, ela levanta as mãos para o céu, ela dá graças a Deus, ela dá glória a Deus, porque está chegando a hora da sua partida. Nós estamos neste mundo de passagem, breve nosso Redentor virá nos buscar, mas há muito crente que quando fala da volta de Jesus, ele tem inclusive medo. Ele se assusta quando se fala da vinda do Senhor. Ele sonha com a volta de Jesus e acorda apavorado, porque é um povo despreparado. Você pode até do outro lado, você pode até censurar e criticar e achar que eu estou sendo duro demais, mas pare e pense, não é verdade isso que eu estou dizendo? Estou dizendo alguma inverdade? Estou dizendo algo que não esteja acontecendo com a igreja do Senhor? Paramos e reflitamos. Porque a recomendação do Senhor foi, olhai e não vos assusteis. Nós estamos apavorados, a igreja do Senhor está apavorada, o povo de Deus está apavorado. Parece que não temos fé, parece que não confiamos em Deus, parece que os textos sagrados que prometem que Deus nos guardará e que Deus nos protegerá, não são verdadeiros. Parece que o texto que diz que nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda, é apenas um texto para se ler, mas quando chega a hora de vivenciar na prática, de viver a prática, isso não é verdade. O que na verdade nos toma é o pavor. O verdade o que nos toma é o espanto por tudo isso. Então eu deixo essa breve palavra aqui, porque realmente eu estou preocupado, estava calado até hoje, mas resolvi me manifestar e peço que ore pelas nossas autoridades, para que elas sejam dirigidas por Deus, para que não apavorem também a população, que o Senhor também venha dirigir essa mídia que também tem interesses secundários
em apavorar a população, em deixar todo mundo apavorado, em fechar tudo, em causar um verdadeiro caos no futuro para essa população, para essa nação, porque tem interesses pessoais, porque tem interesses próprios. Precisamos orar, querido. Nossa nação está doente, nossa nação está ferida, nossa nação está morrendo. E veio a pestilência para despertar mais o povo de Deus, para que saiamos das quatro paredes e vamos de verdade pregar o evangelho. Pregar o evangelho, que eu digo, porque muitas das vezes nós até saímos e atendemos a fome do faminto. Isso é bom, obra social. Saímos às ruas, vamos nas pontes, vamos nos hospitais, levar o sanduíche, levar o cachorro-quente, levar o café. Amém, glória a Deus, isso é lindo. Jesus mandou fazer isso. Está escrito. Mas e o outro lado, aquilo que mais as pessoas precisam, que é o pão vivo que desceu do céu, a palavra de Deus, o evangelho, confrontar o modo de vida delas com a palavra do Senhor, dizer a elas que elas estão erradas, dizer a elas que elas precisam abandonar esse mundo e aceitar a Jesus, ou elas vão perecer no inferno. Essa mensagem que o mundo precisa ouvir, porque, queridos, quando se pregava essa mensagem, as almas se curvavam diante do Senhor, chorando, se humilhando, se convertendo de verdade. Quando a mensagem era falada dessa maneira, confrontava o pecado, os pecadores se curvavam perante o Senhor. Hoje nós pregamos uma mensagem ensaboada de amor, mas na verdade nós estamos mais preocupados em agradar os homens do que em dizer na verdade o que eles precisam. Eles precisam de Jesus, eles precisam mudar de vida, eles precisam tomar um novo rumo, e só o verdadeiro evangelho vai fazer isso. E quem tem esse evangelho é a igreja. Ou ela sai para pregar um evangelho de verdade, ou o mundo vai perecer e a igreja também vai perecer. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos desperte, que o Senhor levante depois dessa crise, que Ele possa despertar pastores, despertar evangelistas, despertar a igreja, para que possamos pregar a palavra do Senhor sem rodeios, porque o tempo está próximo, Jesus breve voltará. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus.